Eu sou Eduardo Ribeiro da Fonseca, tradutor do Mundo com Vontade e Representação Complementos, e estou aqui com o Guilherme Gontijo Flores, também tradutor da obra Anatomia da Melancolia, do Robert Burton, e nós vamos ter uma conversa a respeito de tradução, de interesses, né, relacionados à tradução, sobre essa questão curiosa, né, de que as pessoas se dedicarem a traduzir obras... Tanto tempo, né? Antigas, né? Eu tenho uma curiosidade inicial, uma coisa assim que me atrai muito no Burton, é exatamente essa perspectiva dele, né? Que ele vai entretecendo referências que ele dispunha na época dele, para formar um livro que, vamos dizer assim, é um livro bastante amplo, né? Muito diferente da perspectiva reducionista da ciência do século XIX, né? A ciência que começa, vamos dizer assim, a nos tornar especialistas, né? E é uma obra muito aberta, muito cósmica, né? Eu queria, você como tradutor, você deve ter tido eu me percebendo também como tradutor, né? Você deve ter tido uma experiência muito interessante, né, com esse tipo de... Eu acho que ler Burton é um aprendizado bem amplo e inesperado, né? Eu tenho a sensação de que no tempo do Burton já havia uma tendência para um fechamento dos saberes, porque ele abre a obra falando que ele é um teólogo, mas está se metendo no campo da medicina. Na verdade, ele vai se meter em muitos campos, né? Mas ali pedindo vênia para poder entrar num campo que não é o dele. Depois ele vai demonstrar que ele tem muito saber nesse campo, porque ele não precisava ter pedido desculpas. Mas de algum modo me parece que ali ele já está anunciando que isso que hoje a gente vive talvez extremamente já estava começando a ganhar forma ali no século XVII. Mas é uma figura enciclopédica, né? De tentativa de um saber que permeia a medicina, a teologia, geografia, sociologia, se a gente for pensar, ou até antropologia, literatura, muita literatura. Mas aí eu posso até trocar a pergunta, né? O Schopenhauer, acho que é uma figura do mesmo tipo, né? Para poder fazer o pensamento dele, ele não parou num campo restrito. Precisa falar do... o curioso é isso, essa situação pendular, vamos dizer assim, porque, por um lado, ele se pretende o filósofo de um pensamento único, fundado no conceito de vontade, e, por outro, ele é um filósofo cósmico também, né? Não só no sentido de uma vontade cósmica, mas do ponto de vista de um homem de muito conhecimento geral, né? Ele era os dois são aquele tipo baudelairiano, né? O homem de conhecimento geral, né? Não o especialista, recusado, né, pelo Baudelaire. Embora ele se pretenda o fundador de um pensamento único, ele cria um pensamento multifacetado que depois vai inspirar o Nietzsche com esse conceito de perspectivismo, né? Ele aborda, por exemplo, o mundo com vontade e representação de 4 pontos de vista diferentes. 2 pontos de vista a respeito da vontade, 2 pontos de vista a respeito da representação. E um deles a respeito da arte, onde ele, como a gente vinha comentando antes, de entrar no ar, a ideia de uma arte como coisa objetiva e a ciência como algo da subjetividade, né? Por quê? Porque está lidando com os interesses humanos, então as pessoas elas ficam imediatamente subjetivas. Enquanto na arte parece que tem um descolamento dessa realidade cotidiana que atingiria na opinião dele, né, uma objetividade maior. A experiência da arte está ali meio que para todos, né? Então ela tem uma objetividade que o cientista não pode ter. E curiosamente é uma coisa que a abre também, né? E esse amor pela arte, para ele, colocando a arte, né, como instância suprema, é uma coisa bastante original para a época e que ocasionou a primeira recepção do Schopenhauer, né, que foi entre artistas. Os filósofos adotaram ele depois. A primeira recepção dele é entre artistas, isso eu não sabia. Eu cheguei através de um artista
dos que eram leitores do Schopenhauer, que é o Strindberg. Ao traduzir Strindberg, eu conheci Schopenhauer. Por quê? Porque eu fui ler as autobiografias do Strindberg. August Strindberg escreveu 3 autobiografias, e numa delas, chamada O Inferno, onde ele retrata a existência, né, como um inferno, a vida dele naquela época em que ele estava escrevendo, produzia a peça chamada Rumo a Damasco. Né? E nessa época ele já tinha tido 5 casamentos, tinha um monte de pensão para pagar. Estava um inferno. Estava um inferno, de fato. Daí ele sai da Suécia e vai para a França. E a narrativa dessa terceira autobiografia você passa aí. E aí ele comenta, por exemplo, a respeito da identificação dele com Schopenhauer, né? Desse ponto de vista do pessimismo schopenhaueriano, por exemplo, né? E esse interesse pela metafísica do belo, né? Agora, em relação à questão da melancolia, tem algumas coisas interessantes, né? Porque exatamente, né, a visão que a gente tem hoje em dia do processo da melancolia, ele abre muito exatamente utilizando a arte, né? E a filosofia. Isso é uma coisa curiosa, assim. Das passagens que tem ali na Anatomia da Melancolia, o que você acha mais interessante desse ponto de vista, assim, da compreensão da melancolia como um processo mais abrangente do que essa visão atual reducionista da ciência? Eu acho que é basicamente essa abertura, para mim, é o grande ponto positivo, porque para os antigos, penso para os antigos gregos mesmo, o Aristóteles tentava explicar uma hora nos problemas atribuídos a Aristóteles, por que os homens muito inteligentes tendem a ser loucos. E ele vai passar pela ideia de melancolia para tentar vincular isso. Então já tem uma imagem de que a melancolia, como um dos humores que fazem parte do ser humano, junto com o sangue, a bile, a fleuma, é um destempero, quer dizer, você está com alguma coisa em excesso que gera coisas anormais. Tem esse lado positivo, a pessoa fica talvez mais reclusa, mais fechada sobre si mesma, mas ao mesmo tempo ela passa a ter um ponto positivo do melancólico, que seria a capacidade de dedicação intelectual a algum objeto, muitas vezes uma tendência maior para reflexão. Se há uma tendência de fechamento, essa reflexão também produz pensamento. Então há uma vinculação da melancolia que é positiva com as artes, com as ciências. E eu acho que nosso pensamento atual aproxima muito a melancolia da depressão. Uhum. E para a gente a depressão não tem ponto positivo, a não ser que a gente pense em alguma espécie de glamour estético, né, da figura adoentada. Mas fora isso, a gente não tende a ver uma positividade. E o Burton, ele coloca esse espaço assim, mais terrível da melancolia, ele dá o nome de desespero. É quando há uma perda total da esperança na vida e que aí o ser humano começa a apontar para o suicídio, para a recusa total da sociedade. E aí ele vê como um momento em que é perigosíssimo porque a vida está em jogo. Mas até antes disso, a melancolia ela permite o humor, ela permite o xiste. O próprio Burton se descreve como um melancólico e é um livro muitas vezes hilário. Então, essa figura melancólica, ela me parece muito mais ambígua, mais próxima do Hamlet, do Shakespeare, que é uma figura que muitas vezes está zombando dos outros personagens. Então, capaz de não se prender a um estereótipo. E eu acho que a nossa melancolia contemporânea, ela tende para uma simplificação, que também é uma simplificação biológica, né? Uma tentativa de explicar e medicar a partir de procedimentos menos variados. Acho que como a melancolia antiga, ela lida com uma coisa que o cientista não sabe bem. A cura é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, a amplitude da cura... A amplitude da cura é um volume inteiro só para falar de curas, né? Sei lá, quase 500 páginas para falar... Porque cada cura depende de uma possível causa. Pode ser de Deus até a última coisa que você comeu. Deus, o diabo, as bruxas, cometas, o clima da cidade onde você mora, o ar...
as pessoas com quem você convive, o que você comeu. Então tudo pode ser causa, porque pode ser um destempero que fica entre o psíquico e o físico. Então é tanta variedade que você precisa tentar uma variedade de respostas. Acho que a nossa perdeu um pouco essa... No fim das contas, parece que o ser humano sai mais multifacetado lá do que aqui, paradoxalmente, porque a gente fala tanto de alteridade, diferença no nosso tempo. Talvez pela falta, né? O taoísmo fala isso, né? Que quando o Lao Tse, quando começa a faltar esperança, as pessoas começam a falar de esperança. Pela falta. Pois é, o Baudrillard usa o mesmo argumento para provocar o Foucault. Ele fala que o grande sucesso da teoria do poder do Foucault se dá devido ao fato de que o poder já morreu. Como o poder morreu, é por isso que a gente está falando sem parar do poder, obcecado com o poder. Eu achei uma resposta interessante. Interessante. Pelo menos nos faz pensar, né? É instigante. O Schopenhauer, ele trata essa questão que você estava comentando do ponto de vista assim, da proximidade do gênio com a loucura. Né? Que existe uma zona de transição do artista genial, por exemplo. Ele pensa na infantilidade dos gênios e coisas assim, desse ponto de vista. Porque os extremos da loucura, eles são identificáveis, mas há uma área de contato curiosa, né, que parece perturbar os pensadores. Nesse texto tem um capítulo exatamente sobre o gênio. Né? Eu não sei se está nesse volume ou se está no outro, mas está no terceiro. Está no terceiro aqui. Sobre o gênio. E tem e nesse volume que você estava no volume 1, tem a teoria do risível dele, né? Quer dizer, a teoria do humor dele, daquilo que provoca o riso. E ele fala de um contraste entre representações intuitivas e abstratas, ou seja, entre conceitos e a nossa percepção imediata, sempre como um elemento relacionado com o humor. E talvez essa percepção que a gente está aqui conversando, essa percepção do Hamlet sobre a realidade, tenha um pouco dessa relação, né? Um contraste entre essa vida cortesã e aquilo que ele enxerga por trás das relações. O efeito do cômico está... que do ponto de vista dele, já como melancólico, as regras sociais que a maioria considera normais perdem o seu caráter de normalidade, então elas podem se tornar risíveis. E problemáticas, né? Exatamente porque devido à percepção mais aguçada, característica de uma amplitude maior, uma profundidade maior, você percebe mais graça nas coisas, mas também um lado um tanto mais pesado da realidade, né? Por conseguir enxergar um pouco mais ao fundo das relações, e você perde aquela característica talvez mais, enfim, mais leve, né, da pessoa que não pensa muito, que não reflete muito, talvez sofra menos no primeiro momento, mas talvez seja arrebatada pelo sofrimento sem perceber, né, em algum outro momento, enquanto a pessoa que reflete mais convive mais também com o peso do sofrimento. Essa é a opinião do Schopenhauer. Sim. Né? Que é um ônus da reflexão. É o ônus da reflexão. Isso aparece no primeiro volume do Burton, que é esse mesmo que está aí. Ele assina como Demócrito Júnior. E ele faz questão de contar a história do Demócrito, filósofo grego, que começou a frequentar, quando ele frequentava a cidade de Abdera, ele ria muito e gargalhava, e as pessoas achavam que ele enlouqueceu, né? Ele perdeu o fio da meada. Então há uma série de cartas atribuídas a Hipócrates, o grande médico, que teria ido lá a pedido do povo para ver se Demócrito teria enlouquecido de fato. E depois de conversar um tempo com Demócrito, ele percebe que não, Demócrito está completamente são. Ele ri exatamente porque ele tem essa percepção. A realidade é que é uma tragicomédia. A realidade é que é uma tragicomédia. E aí o Burton equilibra essa figura do Demócrito que ri dos grandes problemas, porque percebe que aquilo não faz sentido, o modo como o ser humano vive, com a figura do Heráclito, que estaria sempre chorando pela mesma percepção. E que eu acho que isso lida com essa possibilidade do peso, do ônus
da reflexão. Que é o conflito Nietzsche-Schopenhauer também. É verdade. O Nietzsche está se esforçando, né, para recusar o pranto, né? Para rir diante do... Agora, deixa eu te perguntar um pouquinho, que como, né, a gente não vai poder ficar aqui, apesar de ser tão agradável, não vai poder ficar o dia inteiro conversando. Como que foi para você esse processo de traduzir Burton, né? Porque você tem uma coisa que é peculiar a esses dois trabalhos, né? O teu e o meu é essa dedicação que é necessária, né? Quer dizer, quanto tempo você levou fazendo? Como é que foi esse processo para você? Olha, foi longo, imagino, depois eu queria que você falasse do seu também. Para mim foi longo, foram quase 4 anos, porque tendo que, né, conviver com o trabalho de professor e pesquisador, não deu para me dedicar exclusivamente a isso. Então, no tempo que a gente vai se organizando. Para mim, o grande trabalho foi a demanda estética de traduzir o Burton, porque na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa em geral, ele é lido mais ou menos, foi assim que eu tentei me abordar para eu entender qual é a importância dele para os países de língua inglesa, ele é lido mais ou menos como o Vieira para a gente. Então, o Vieira está escrevendo originalmente sermões que tem um lugar muito específico para serem apresentados, tem uma função religiosa específica, discussões teológicas também específicas e, no entanto, ele pode ser lido como literatura de língua portuguesa porque, para além das várias discussões que ele apresenta, também é um escritor de marca maior. É um objeto de leitura que interessa por si só, mesmo que o leitor não seja propriamente católico. Quer dizer, pode aprender, pode ter interesse por isso, mas não é a única porta de entrada para o Vieira. A única fonte de interesse. No caso do Burton também, ele é muito lido como um livro que é bom, é bom ler porque é uma escrita poderosa, instigante. Também tem marcas que a gente pode chamar de barrocas, embora teoricamente não haja barroco na Inglaterra. Então, para mim, o grande desafio... Mas quem pode impedi-lo de ser um tanto barroco? Pois é. Em termos de datação, ele poderia ser perfeitamente barroco e o estilo, a meu ver, é muito barroco. Períodos longos, referências complexas, uso... hiperbólico, mistura do oral com o hipererudito, por aí vai. Mas, então, para mim, foi tentar dar para o leitor um efeito... que fosse literário, que gerasse um prazer de leitura pelo modo da escrita. E, para mim, eu decidi fazer um esforço também diacrônico. Eu inventei um português que não existe propriamente em nenhuma época da língua portuguesa, mas que pudesse dar ao leitor uma sensação de que também, esteticamente, essa obra não foi escrita agora. Eu usei como contraponto à minha tradução uma versão francesa, que é muito cuidada, muito minuciosa, mas é uma tradução atualizando. E a sensação que eu tive lendo a edição francesa foi a de que ficou parecendo demais um tratado científico moderno, muito contemporâneo nosso. Então, muito daquela estética barroca, dessa mistura de gêneros, estilo, foi apagada por uma busca por clareza. Eu decidi arriscar o limiar da clareza em nome de uma tentativa de recriar um ambiente semelhante, só que na nossa língua portuguesa. Na nossa língua portuguesa. Eu queria também que você dissesse, porque o Schopenhauer, além de ser também, né, 2 volumes longos, é um esteta, é um filósofo. O interessante é lidar com a língua alemã, né? Que a língua alemã ela tem peculiaridades. Então você fica com vamos dizer, uma dificuldade extra, que nós não temos muita familiaridade, né, em língua portuguesa com o idioma alemão. O idioma inglês até, digamos, temos uma familiaridade maior. Mas há um abismo cultural, vamos dizer assim, maior, e também um abismo relacionado à época. Já existe muito mais conteúdo científico, propriamente dito, nessa obra do que seria possível no Burton, em função do universo no qual ele estava inserido, né? Então, o Schopenhauer ele faz essa obra de propósito mesmo, se envolvendo mais com a ciência, para mostrar que a metafísica dele é justificada pela ciência, pelas descobertas da ciência.
tudo aquilo que está ocorrendo em termos científicos é possível trabalhar do ponto de vista da metafísica dele, mostrando, especialmente de um ponto de vista fisiopsicológico. E do ponto de vista estilístico, ele é efetivamente um estilista do idioma alemão. É um escritor que é preocupado em escrever com clareza, mas que tem, por exemplo, metáforas belíssimas e que era necessário recriar em língua portuguesa também. Então, o meu caminho como tradutor foi sempre ficar numa tentativa simultânea, né, de manter o ambiente da linguagem original, só que em português, tentar colocar um pouco desse estilo original da linguagem, só que tentando recriar isso em termos de idioma português. E traduzir certas questões, né, certas palavras e certos termos que não existem, que são termos que você não encontra Pois é, o alemão tem uma especificidade de vocabulário que não está presente no português. Então você sempre vai ter que trair algum aspecto daquela riqueza e expor uma outra. E então eu me apoiei muito em notas. Muitas vezes, quando eu tive essa dificuldade específica, colocando a própria palavra e as diferentes acepções da palavra em notas para explicar melhor o porquê que eu optei por determinadas palavras e não por outras, por exemplo, nos termos mais importantes, né? Pois é, na minha dissertação de mestrado, que já era sobre tradução, era sobre as elegias de Sexto Propécio, em algum dado momento eu aleguei que a nota era o fracasso do tradutor. Eu retomei isso na minha tese agora recentemente, dizendo que eu estava errado. Eu acho que cada vez mais que a nota de rodapé é um triunfo. É um triunfo, é um momento em que você, além de traduzir, você ainda pode ampliar, né? E ao mesmo tempo quebrar aquela ilusão que o leitor tem de que ela está lendo o texto original, como se aquilo fosse uma garantia, né? O texto já é uma leitura sua. Nesse momento que você dá a nota, além de você estar ampliando os seus recursos, você ainda está meio que anunciando para o leitor, né? Olha, se você quer saber mais sobre Schopenhauer, há muito mais no mundo do que a tradução. Do que o que eu consegui representar. Do que a sua representação. A pessoa pode querer aprender o alemão também, pode ler livros a respeito. Mas eu ia perguntar uma coisa sobre léxico no Schopenhauer. No meu caso do Burton, eu traduzi uma obra, é a primeira vez que está sendo traduzida em português, então não havia... nesse caso também. Não, eu sei, esse livro é específico. Vamos dizer. Esse livro eu sei, é a primeira tradução, e importantíssima. Mas o que eu ia falar é outra coisa. Eu traduzi o Burton pela primeira vez, então não havia um léxico do Burton em português, quer dizer, palavras do Burton já espalhadas pela língua. O que você fez com esse vocabulário de Schopenhauer que já existe por outras obras de Schopenhauer traduzidas? Você tentou manter um vocabulário que já havia então, há uma ou discussão não? De tradutores aí, né? Tradutores schopenhauerianos. Há uma discussão e já uma formação de um certo contexto, né? Em grande medida você acaba adotando especialmente no vocabulário bem específico do Schopenhauer, da filosofia dele, você acaba adotando uma tendência, né? E verdadeiramente, a coisas que você já aceitou dessas tendências, você acaba adotando na prática, ou tomando posições novas. No meu caso, como eu venho originariamente da psicanálise, né? Então, eu tenho uma leitura que muitas vezes as leituras exclusivamente filosóficas não têm. Então eu adoto algumas ousadias em alguns momentos para tentar também demonstrar certas teses minhas. Então o uso da palavra, muitas vezes, ele encobre uma proposta, né, de leitura, às vezes bem ousada, assim, que ela provoca uma certa precipitação, né, no próprio... Né, no próprio vocabulário, uma precipitação que pode não ser percebida pelo leitor, mas que para alguém que, por exemplo, está acostumado a ler as traduções em geral do Schopenhauer para o Brasil, que já existe uma certa tradição agora, vai chamar a atenção. Uma das palavras que vão em algum momento soar estranhas é a palavra Geist, né, que é espírito.
Eu sei que é espírito, em muitos momentos eu traduzo como espírito, mas algumas vezes eu traduzo como psíquico, como psiquismo, num contexto específico em que ele está usando a coisa para falar do psíquico. Que aí já é uma leitura ousadia, voltando via psicanálise mesmo. Mas daí a estratégia que eu utilizo, nesse caso, como é um livro de filosofia, em geral eu coloco os termos ou problemáticos ou os termos importantes da filosofia dele, entre colchetes também, o original em alemão, para dar essa liberdade para o leitor também de discordar da tradução. De discordar. Porque nesse caso é difícil. E você acabou de botar uma coisa super, super interessante, que acontece por causa da tradução. Quer dizer, as mesmas palavras, se for pegar, não sei, Hegel, Schopenhauer e Freud, todos da mesma língua, algumas palavras que estão nas obras dos três vão receber tradicionalmente versões diferentes em português, que estão vinculadas também aos usos mais Freud específicos. É uma briga, né? Não, uma briga de Freud, foice. No Freud é uma briga longa, já longa. Em Nietzsche, por exemplo, tem a questão da vontade de potência, vontade de poder, né? Tem aquela história tradicional do super-homem, além do homem também. Então, na verdade, tem toda uma corrente de interpretação que acaba refletindo no termo. Pois é um circuito. A interpretação parte de um termo, de uma leitura do alemão, ela dá uma volta e sugere uma tradução que, por sua vez, gera um circuito, né? Lê vontade de potência ou vontade de poder, o leitor de primeira viagem ele já vai ter uma imagem de interpretação ali, de onde ele vai começar o circuito dele. E é interessante pensar a posição do leitor desse ponto de vista, né? Que por um leitor por exemplo, no caso da tua tradução, um leitor de língua inglesa, né? Um falante de língua inglesa, e no meu caso, um falante de língua alemã, nativo, né? Ele não vai ter essa posição excêntrica da gente, de questionar termos específicos, como o termo trieb, por exemplo, que é um problema pulsão, no Freud, impulso, né? Traduzido por instinto também. Ele não vai, ele vai simplesmente absorver aquilo como uma palavra do léxico cotidiano dele, que é uma palavra que é usada para muitas coisas. E ele vai perceber que em Freud tem usos específicos. Muitas vezes através do tradutor, né? Não é curioso isso, que problematiza a língua do outro, né? Pois é, tanto que aqui a gente, pelo menos o que eu mais vejo na psicanálise, nos círculos, é pulsão, que é uma palavra que não está no nosso uso cotidiano. Pois é um neologismo. E que é uma coisa, digamos, muito mais contemporânea do que o Freud, do que o Schopenhauer, do que o Nietzsche, que usaram essa palavra no contexto da língua alemã, né? E que eles mesmos, às vezes, usavam a palavra impulso em francês para se referir a essa palavra. Ou seja, eles tinham uma visão disso como impulso e não como pulsão. Por quê? Porque isso foi criado pelo Laplanche em 46, né? Traduzindo Freud para o francês. Né? Porque ele já tinha feito uma escolha anterior para traduzir um termo intermediário como impulsion. Então ele usa pulsion em função de uma escolha anterior que ele já tinha feito, e não por uma questão lógica, técnica. E ele fala isso no livro dele, Traduzir Freud. Pois é, mas isso se dá um pouco por causa dessa, no caso do alemão, que é o problema que você certamente teve com Schopenhauer, dessa gama imensa de palavras com uso específico, que se você começa, né, tentando tratar o palavra por palavra, você tem um sinônimo para essa, um sinônimo para aquela, aí chega na terceira, na quarta, a gente já não tem mais a palavra. Aí você tem que escolher, ou você repete, ou você cria um neologismo. E um contexto diferente, você já utilizou uma palavra anteriormente, você pode desejar mudar. Pois é. Diante da totalidade do texto. E essa é uma posição difícil, né? Porque às vezes você traduz, não sei se você teve a mesma experiência, mas às vezes você traduz 2, 3 páginas num dia e no outro você traduz um parágrafo. Sim, plenamente. A depender do que está em jogo num trecho, né? O que ele demanda da gente, das soluções ou até das dificuldades de entendimento da passagem mesmo. Muitas vezes a gente entende, mas fica, mas o que está em jogo aqui? Não é? Você precisa falar daí, né? Não é só entender.
E a gente tem que perceber o que está em jogo num determinado trecho. Essa descontinuidade do ritmo da tradução eu acho muito interessante. Você ficou angustiado alguma vez com isso? Fiquei. No começo, principalmente, porque eu acho que, bom, aí tem uma diferença. Eu já tinha lido uma parte do Burton, mas eu não era um leitor de Burton quando eu comecei a empreitada. E você já era um leitor de Schopenhauer, então acho que você já devia ter muito mais traquejo. Para mim, eu precisei ir inventando esse estilo do Burton e também ir aprendendo na minúcia algumas coisas que, quando a gente é só um leitor esporádico de uma obra, a gente deixa passar coisas que não estão ainda muito claras, né? Então eu comecei no início, principalmente, a tradução era muito lenta por causa desses embates e tentar tomar algumas decisões ao perceber que determinados termos estavam se repetindo regularmente, então eu precisava tentar criar uma recorrência de alguns usos lexicais que eu estava começando a perceber que eram mais importantes para o Burton. Foi uma coisa, foi um desafio no andamento. Então, em vários momentos eu precisava parar tudo e rever a parte inicial. Era isso que eu ia te perguntar, porque isso ocorreu comigo também. Os primeiros capítulos foram os mais revisados em função desse processo. Porque quando a gente está lá mais adiante, precisa retornar. A experiência com a própria, né, com o próprio texto revela coisas que no início não eram nem um pouco claras, né? Sim. E níveis de leitura que você não tinha no início, pela profundidade do próprio processo, né? No meu caso, eu ainda tive uma escolha que eu tive que fazer no início, e que eu já estava no meio do segundo volume quando eu decidi oficializar, que era em caso de palavras, que ele estava usando uma palavra em inglês que hoje já tinha perdido aquele sentido e tinha recebido outro. Eu decidi passar a usar em português uma palavra também que já perdeu o seu uso, para criar esse efeito que eu falei de você ver na língua essa metamorfose. Então ele usa, por exemplo, temperatura, que para a gente é muito específico, é para calor, é para avaliar calor, e que para ele está ligado com a raiz de temperar, né? De estar temperado. Então a temperatura do corpo para ele... Equilibrado, equalizado. É o equilíbrio do corpo. No começo eu estava traduzindo para o que o leitor entendesse. Depois eu comecei a perceber que tinha um uso tão constante desses usos, e que esses usos, na verdade... tinham a ver com o próprio modo. Tem várias palavras que ele usa, até na própria definição dos tipos de melancolia. Exato. Espírito é um conceito muito específico que não tem nada a ver com Geist, que é renascentista, que é uma partícula sutil que ficaria entre o físico e o espiritual e não identificável a olho nu. Aquilo é espírito, né? Que é um conceito que tem, por exemplo, em Descartes também. Então eu comecei a perceber que essas palavrinhas, várias, não todas, também não é né, não é um dogma, mas que várias delas, atualizá-las seria perigoso, porque eu perderia esse modo de funcionamento do pensamento do século XVII. Pensar que isso que pra gente hoje o que é a temperatura do corpo pra gente? É o calor, mas é o calor adequado, né? Aí a temperatura está alta, quer dizer, está destemperada. Para ele, isso funciona em outras coisas, em outros âmbitos. É o âmbito, a temperatura do dia pra gente também, né? Aí a gente focalizou em calor. Mas eu fui ver que não, o uso em português mais antigo autorizaria esse mesmo uso. Ele usa temperature, eu usei temperatura. Algumas desse tipo. Então eu não entrei no embate contemporâneo de como traduzir, porque não havia outros tradutores de Burton com quem discutir, mas eu tive que tomar algumas decisões lexicais na escolha diacrônica, se eu ia pegar palavras que ficassem mais próximas lá daquele original ou se eu tentava trazê-las. Mas aí eu usei a nota de rodapé também como arma, né? Sim, eu não simplesmente coloquei a palavra temperatura lá. Deixa eu explicar o que é temperatura. Porque isso aí amplia e proporciona a discussão, né? Agora, a gente está chegando mais para o final do programa. Tem uma coisa que eu não quero deixar de comentar aqui, que é a questão da nossa editora, né? A editora UFPR. Eu tive uma experiência com a editora, principalmente com o professor Gilberto de Castro, de extrema, digamos assim, cooperação
para que a gente tivesse um resultado determinado, assim, que fosse bastante apropriado do ponto de vista do tradutor. Ele me deu muita liberdade de trabalho. Você teve a mesma experiência? Tive. Para mim foi... Eu tenho a sensação que só daria para traduzir o Burton com a FPR, para ser sincero, porque uma liberdade muito grande e depois também na hora de editar o livro e dar forma física a ele, uma possibilidade de dar opiniões, sugerir soluções. Uma abertura muito grande. Uma abertura muito grande. Eu tive poucas experiências do gênero na minha vida. Pois é. Assim, por isso que eu resolvi comentar a respeito disso, porque é em forma de homenagem mesmo. Eu acho que o fato, né, a gente tem que mencionar isso também, né, tanto da sua tradução quanto o meu livro autoral, né, do Psiquismo em Vida, terem proporcionado o Jabutis, né, para a editora. Acho que isso foi uma coisa que coroa muito mais o trabalho do Gilberto, né? Não sei se você tem essa... Eu acho que o Gilberto teve uma visão muito boa. Que ele podia atrapalhar a gente, né? Podia. Mas eu acho que o interessante das editoras universitárias, e aí quando ela tem um editor que está dedicado, como foi o caso do Gilberto, para você e para mim, ela corre o risco de um livro que talvez as editoras maiores não tenham tanto interesse, e depois se revela que aquele livro tem importância, né? Não é à toa que o seu ganhou o prêmio, que o Burton ganhou o prêmio, e que a gente espera que o Schopenhauer também ganhe. Seria bom. Seria muito bom. Eu penso assim, esse livro, ele precisaria realmente ter uma projeção, não... nós somos, vamos dizer assim, as pessoas que proporcionam isso, né? Veículos, vamos dizer assim, meios, né? Mas porque é um livro que ele é desconsiderado historicamente. O Burton, eu acho que ele teve mais a repercussão, assim, teve mais tempo também, mais séculos à sua disposição, para o livro se consolidar mais, né? E esse livro do Schopenhauer é um livro que ainda, especialmente entre o público de língua portuguesa, com certeza, mas o público contemporâneo conhece pouco. Mesmo de língua alemã? Mesmo de língua alemã. Ele precisa uma divulgação maior devido às ideias contemporâneas que ele tem. Interessante pensar por esse lado. Eu não sabia que ele tinha uma... Quer dizer, imaginava que ele tinha uma recepção menor do que a primeira parte do Mundo como Vontade de Representação. Mas isso é importante, que além de ser um processo de divulgação e ampliação do público, é também a de releitura lá para o original, né? Reapresentar a importância da obra também na sua língua mãe. Pois é. Revivê-la no próprio idioma também, talvez por repercussão negativa. Acontece isso. Muitas vezes o fato de uma determinada obra que não é tão lida na sua língua original receber uma tradução... Um feedback, né? Os falantes da língua materna param para prestar atenção. Mas por que estão traduzindo, né? Por que você fala tanto a respeito? Por que começaram a falar dela? Acho que a gente precisa ler também. Gostaria de agradecer, então, a companhia do Guilherme, para nós falarmos a respeito das traduções do Burton e do Schopenhauer, e agradecer também ao público, né, e desejar que as pessoas possam se interessar e ler esses livros, né, que a gente ama tanto. Eu é que agradeço pela possibilidade de conversa com você, Eduardo. Um prazer. Tá certo. Obrigado.